numa situação de desordem, eu acredito que escutar instalações de rádio estrangeiros, as quais influenciam diretamente na soberania do país, influenciando essas pessoas a cometerem desordem. O relacionamento com notórios bandos de badineiros. Agora, as considerações finais, só respondendo ao que meu caro colega Eduardo, se o governo era tão eficaz, por que as pessoas estão bradando agora por justiça e pedindo a punição dos denunciantes invejosos, como diz nos autos? O problema dos denunciantes invejosos começou a se resolver na prática. É cada vez mais frequente ler isso nos jornais, que um destes lacaios do regime dos camisas púrpuras recebeu sua justa punição em um lugar deserto. A população trata do assunto da forma que considera adequada. Página 49. Então, eu acho que se a população está tratando do assunto dessa forma, é porque as normas dos camisas púrpuras não eram tão eficazes, como meu caro colega acabou de falar. A defesa citou o contratualista Hobbes, mas também vou citar um contratualista chamado John Rawls. Ele fala assim: cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo quem está na sociedade como um todo pode ignorar. E para completar, eu vou citar também Hannah Arendt, que ela diz assim: o terror do governo totalitário não é suficiente para inspirar e guiar o comportamento humano. Gente, a defesa alegou que eles eram coagidos a denunciar. Então, por que nem todos denunciaram se eles eram coagidos? Outra coisa, essa lei define crimes para coisas que não tinha como eles se defenderem. O homicídio estava presente no Código Penal para esse tipo de denúncia. Eles violaram os tratados internacionais e os denunciantes eram os únicos que podiam salvar a vida dessas pessoas. E eles o mataram indiretamente. Portanto, nós pedimos que os jurados condenem, declarem os culpados, mas não definam a pena para todos. Defina a pena de acordo com o procedimento de cada um. Porque alguns podem até ter feito isso diante de coação, mas não foram todos. Certo? Então, eu peço que os jurados os condenem, mas não colocam a pena para todos. Declaram a pena individualmente. Uma pessoa que comete um crime desse não pode ficar impune. Lorena vai ler uma poesia. A vida é o nosso bem primordial. Os denunciantes, com inveja, praticaram o mal, retirando de inúmeras pessoas a vida e destruindo a família das vítimas. E agora eu vos pergunto, será que os denunciantes deixar os denunciantes impunes e agir com justiça? Não. Os denunciantes praticaram o mal contra os seus próprios irmãos. E por causa deste ato que os invejosos agiram sem coração, jamais irá trazer de volta a vida de cada cidadão. Gente, esse não foi o primeiro caso que aconteceu. Nós temos vários casos de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, porque isso não é um crime comum, é um crime que também é tratado num tratado internacional que eles próprios assinaram. Então, tivemos um caso de Eichmann, que ele foi condenado, e ele não matou ninguém, ele apenas era o responsável por mandar os judeus para o campo de concentração. E ele foi condenado à forca. Nós não pedimos esse tipo de pena, nós pedimos que ele seja declarado culpado para dar uma resposta à população. Assim sendo, para ser considerado culpado de um crime, o agente causador precisa ter consciência da sua conduta lesiva e deve ser avaliado se ele poderia, de alguma forma, evitar aquele comportamento de lesão causada, que não houve de fato.
poderiam evitar e não evitaram. Também representações de senhores jurados, eu gostaria, nós da acusação, gostaríamos de pedir apenas que os senhores acusassem como culpados os denunciantes por sua participação nos homicídios que ocorreram, porque eles denunciam, eles tinham consciência que aquelas pessoas iriam ser mortas, e também pelo crime de subversão da ordem pública e social. Obrigada. Só gostaria de citar aqui um pouco sobre jurisprudência. Os anos de 45 e 46 ocorreu na Alemanha o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento ele julgava os oficiais nazistas. Esse julgamento houve 12 condenações, 3 prisões perpétuas, 4 condenações à prisão de 10 a 20 anos e 3 absolvições. Entre essas absolvições tem um cidadão chamado Hans Fritz. Ele era somente o ajudante do ministro da propaganda. Ele foi absolvido. Isso quer dizer o quê? Que o pessoal no Tribunal Internacional Militar tinha plena consciência que o cidadão comum tinha que obedecer às ordens superiores. Porque os oficiais de alta patente foram todos condenados e cumpriram a pena de morte. Somente um ajudante foi absolvido. Outra coisa é que eles querem falar em condenação. Mas só há uma forma de eles serem condenados, que é retroagindo a lei. Isso viola o princípio fundamental do direito moderno, viola a Constituição vigente, e é inconcebível o sistema jurídico que nós temos hoje. Gostaria de fazer algumas observações acerca das palavras da acusação. Bom, primeiramente, a questão dos autos, na página 37, fala que os crimes cometidos pelos denunciados, qualquer uma dessas situações, se fosse comprovada, poderia levar a classificação de morte. Então, senhores, existe um processo de investigação, não era só apenas a denúncia. Se realmente ocorresse aquela identificada como crime, aí sim seria punido. E outra questão que eu gostaria de trazer à tona é que a promotoria pede a condenação dos denunciantes. Só que o advento a lei só pode retroagir na Constituinte originária. E se vocês olharem nos autos, a Constituição permaneceu intacta. Antes dos camisas cúmplices subirem ao poder e após os camisas cúmplices saírem do governo. Então, torna-se totalmente constitucional e ilegal uma lei retroagir para tipificar como ilegal uma atitude ilegal. Então, era essas considerações que eu queria fazer. Não mostrou nenhum mecanismo, nós poderíamos acusar os denunciantes. Agora eles estão vindo falar em culpa, em pena. Estão querendo mexer com o psicológico de vocês. Me responda uma coisa. Em si, o fato da sociedade estar em cima deles, para eles serem julgados hoje, nesta noite, não é em si uma sanção? Eles já não foram sancionados moralmente e socialmente? Pense nisso, Senhor. Eles já foram. Imagina, um dos deputados decide que eles seriam linchados. Tirar daí a situação que os denunciantes estavam vivendo. Ou seja, não houve tipicamente crime algum. Eles já foram punidos moralmente e socialmente. É isso. A missão que eles já não se usa. Então fica com a imagem. Eles são culpados. Por favor, foi dado um exemplo aqui do nazismo, que foi tirado, história do nazismo. Eu queria perguntar para a acusação. Existia denunciantes que diziam onde os judeus estavam para que a polícia de Hitler fosse capturar os judeus. Havia denúncias ou não? De onde os judeus estavam escondidos para que a polícia de Hitler fosse lá e os retirasse para os prendesse. Quantos, após a guerra, foram condenados por essa denúncia? Quantos? Nenhum. É uma mulher. Nenhum. Quando a acusação mostrou que era um problema do Estado. A acusação só mostrou uma questão do Estado. E nós queremos dizer
a defesa que não houve crime, não houve tipicidade. E eu quero dizer à nossa amiga Lorena que inveja, senhores, é algo que todo mundo tem. Ou não? A senhora não tem? Porque pelo que eu vi de psicólogos pela internet, né, diz que inveja é uma doença que todos têm. E a inveja é uma doença que todos têm quando nascem. Então, senhores, se for simplesmente pelo motivo de inveja, todos têm. Porque é uma doença. E todos têm desde a infância. Para encerrar, eu vou te dizer: se a inveja. Eu particularmente não gostaria de estar na pele do jurado. Ao primeiro período que vai fazer esse mesmo júri amanhã, né? Deixar claro que é o seguinte: os meninos já fizeram o júri no passado e a provocação com elegância é algo que tem que saber ser feita, né? Acho que os grupos conseguem fazer isso, sendo que no primeiro período tenham só cuidado de amanhã, ao fazer, ou tentar fazer, não ultrapassar o limite da relação humana, afetiva e pessoal, ok? Bem, eu vou levar os jurados na outra sala e vocês se decidam aqui quem ganhou, porque a gente vai saber só daqui a pouco.